Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens de introdução aos livros da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda epístola aos Tessalonicenses. A segunda epístola aos Tessalonicenses, ela fica localizada na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. E a segunda epístola aos Tessalonicenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta logo em seguida, após a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele escreve então a segunda carta, e ele escreve por volta dos anos 51 e 52 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele decide escrever esta carta para falar sobre os sinais que antecederiam o dia do Senhor, bem como o surgimento de falsos cristos, surgimento de anticristos. Também ele escreve para que eles ficassem firmes diante das perseguições que vinham sofrendo ou que poderiam sofrer no futuro. Então, a segunda epístola aos Tessalonicenses, ela é subdividida em 3 capítulos. Ela foi subdividida em 3 capítulos. E como então de costume nas epístolas paulinas, nas cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu, nós vemos que ele inicia sempre o capítulo 1 se identificando como sendo a pessoa que está redigindo estas palavras, né? No capítulo 1 e no versículo 1 diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, né? Como todas as cartas escritas por Paulo, ele inicia identificando-se como autor da mesma. Também no capítulo 1 nós vemos Paulo, ele cita, ele fala do progresso dos irmãos de Tessalonicenses, do seu progresso na fé e também no amor fraternal, né, entre os irmãos. No capítulo 1, no versículo 3 e 4, diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Olha só, né? Paulo ele elogia estes irmãos pelo seu desenvolvimento na fé e no amor fraternal. E com certeza, né, para todos nós que somos cristãos, que fizemos parte da igreja de Jesus Cristo na terra, a nossa fé precisa ser desenvolvida, a nossa fé precisa progredir, bem como também o nosso amor uns para com os outros, né? No capítulo de número 2, nós vemos que o apóstolo Paulo ele faz um alerta aos irmãos para que tomassem cuidado para não ser enganado pelos falsos cristos, para não ser enganado pelos falsos profetas, né? No capítulo 2 e no versículo de número 3, lemos ali, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane,
porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele diz, né, o cuidado que se deve tomar para não ser enganado. E eu creio que nos dias de hoje, muito mais ainda do que naquele tempo, é necessário tomar muito cuidado, né? Ter muito discernimento espiritual, também conhecimento bíblico, para não ser enganado pelos falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, né? Precisamos sim buscar em Deus mais da sua graça, crescer na fé para não ser enganado e permanecer firme. No capítulo 3, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante sobre dar prioridade para a palavra, e com certeza isto é um assunto muito necessário também em nossos dias. No capítulo 3 e no versículo 1 diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Ele diz: orem por nós, apóstolos, para que possamos verdadeiramente pregar a palavra de Deus, que ela possa ter livre curso e que através da palavra o nome do Senhor possa ser glorificado, né? Então, que nós como cristãos possamos também orar para que a palavra tenha livre curso, né? Para que a palavra possa chegar aos corações, e que também em nossa igreja possamos dar prioridade para a palavra, para o ensino da palavra de Deus. E já no capítulo 3, né, o último capítulo, ele vai encerrando, e no capítulo 3, no versículo 13, ele fala algo importante sobre fazer o bem. Ele diz no versículo 13: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém? Que assim seja na minha e na sua vida, fazer o bem sempre, em todos os dias da nossa vida, sem se cansar. Que Deus te abençoe. Leia esta carta, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aprenda a palavra de Deus para crescer na fé e no conhecimento. Deus te abençoe.